Apesar da produção da indústria ter crescido um pouco no mês de junho, o acumulado de alguns anos mostra que a queda é a maior desde 2009. E essa pequena elevação ainda se encontra cerca de 18,4% abaixo de um outro nível de queda recorde, que aconteceu em 2013. De acordo com o IBGE, a produção da indústria brasileira cresceu de maio para junho, uma elevação de 1,1%. Com isso, são 4 resultados positivos nessa mesma base de comparação. Mesmo assim, a indústria não se recuperou das perdas registradas em 2015. Em relação a junho do ano passado, o tombo da produção foi de 6%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a queda é de quase 10%. O pior resultado desde julho de 2009. Entre as atividades que puxaram a queda na produção no primeiro semestre do ano estão as indústrias extrativas e a de veículos. Acompanhe a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Pelo que eu estou acompanhando aqui nessa conversa com André Zeppelin sobre atenção plena, me trouxe aqui à memória, André, a obra do professor Weissenperl, O Poder do Pensamento Positivo, também algumas preleções do professor Carlos Torres Pastorino, que fazia programa de rádio chamado Conhece-te a Ti Mesmo e Higiene Mental. Mas você deixou uma coisa aqui que eu fiquei encucado desses 7 sofrimentos. São 7 só. São 7 só. Nós temos mais, né? Opa, eu pelo menos imagino muitos. Exatamente. Mas quais são os 7, então? Então, o sofrimento do nascer, o sofrimento de não realizar as coisas que deseja, seria uma frustração, né, de não conseguir realizar, o sofrimento de envelhecer, de conviver com pessoas que você não gostaria de conviver, de perder entes queridos, da perda, né? Perder pessoas, de morrer e de não realizar aquilo que deseja. Olha, eu hoje andei contando meus dias, vi que tenho mais passado do que futuro. Eu acho que eu já passei por esses sofrimentos todos, deve ter mais algum. Então, tá vendo só? Então, e isso é natural da vida humana, não tem como mudar isso, né? E normalmente as pessoas sofrem. A grande maioria fala assim, puxa, eu queria tanto que fosse diferente a minha realidade, mas ela não é. Então a gente tem que aceitar a realidade como é e trabalhar, aprender a lidar com ela. Né? Então, eu fico muito preocupada. Ok, então olha para essa preocupação e veja se realmente vale a pena você ficar tão preocupado. Depois que eu fiz o programa, eu tive assim, um impacto muito grande na minha vida, porque eu passei por uma dificuldade muito grande com relação à doença na família, né? E aí eu comecei a perceber como que eu estava lidando com isso, né? A questão da doença e saber lidar com a doença. Então, é muito significativo quando você consegue saber que não tem como fugir. Normalmente, quando as pessoas adoecem, você fala, eu não merecia isso, eu não merecia estar passando por isso, fulano é tão bom, não merecia estar acontecendo isso com ele, né? E não é uma questão de merecimento, é questão de aceitar que isso é da vida. É verdade. Tem uma cantora nossa, aqui da Novo Tempo, que canta Deus é tão bom, Deus é tão bom. Deus é tão bom, minha gente, que deu ao ser humano a capacidade de se autoconhecer, de exercitar a mente, de ter esse poder do pensamento positivo, de sair de uma frustração com simples elevação do pensamento. Né? E é isso que vocês estão enfocando, pelo que eu percebi. A intenção nossa nem é mudar a pessoa. Na verdade, a gente quer que a pessoa entre em contato com aquilo que ela tem dificuldade e olhe para isso. Porque normalmente a gente sofre, por exemplo, eu tenho medo de barata. Um exemplo, sofro por conta disso. Né? A minha família sofre por conta disso, porque eu deixo de fazer uma série de coisas por conta disso. Uma coisa tão simples, mas gera um sofrimento muito grande. E aí, quando a pessoa começa a perceber que se ela conseguir encarar esse medo e aceitar esse medo, ela vai
começar a olhar para isso de uma forma diferente, com mais aceitação, com uma mente mais aberta, né, mais receptiva para aquilo que ela sente naquele momento. E isso vai mudando com o tempo, com as práticas, com os exercícios, ela consegue ter uma flexibilidade melhor para lidar com isso, entende? Teve uma moça que parece que fez o programa de vocês que tinha um problema de divórcio e que isso a deixou assim Sim. muito embaraçada, porque era o marido que tomava conta de tudo, de repente ela se viu sozinha. Exatamente. Né? E com todos esses problemas que não passavam pela cabeça dela. Exatamente. E foi com essa descoberta que ela partiu para... Sim, ela já estava passando por um processo, né, quando ela chegou para fazer o programa, e ela conseguiu perceber que não era tão difícil quanto ela imaginava, né, porque ela começou a trazer a vida dela vivendo um dia de cada vez, aceitando as dificuldades que ela ia encontrar nesse processo. Né? É muito interessante a gente conseguir ver essa evolução nas pessoas que participam do programa. Vocês estão fazendo o programa aqui em Pinda? Sim. Mas atende o Vale todo? Eu acredito que ainda não, porque não tem instrutores da prática em todo o Vale. Pelo que eu sei, tem uma pessoa em Taubaté, eu aqui em Pinda, em São José eu desconheço, não sei, eu preciso até me informar sobre isso. Mas se vier de fora para aqui, para participar do seu grupo, claro, pode? Nós recebemos pessoas de Guará, de Taubaté, tem pessoas de São Luís fazendo, sabe? Tem várias pessoas do Vale, sim. E como é que a pessoa pode participar disso? Cabe no bolso da gente? Cabe, ninguém fica sem fazer o programa, né? A gente tem uma abertura para isso, divide também, mas todas as pessoas são aceitas diante das suas dificuldades, se tiver ou não. Isso não é determinante para a participação. Eu soube que vocês ensinam até hábitos alimentares também, reengenharia de vida. Não, é uma prática que nós temos que é de se alimentar com atenção plena, né? Tem isso, sim. Sentir o sabor das comidas. Sim, sentir o sabor, a textura do alimento, né? Prestar atenção nas sensações que você tem quando você está ingerindo. André, quer dar o jeito da gente aderir aí? Tem internet, tem site, tem telefone? Nós oferecemos uma palestra gratuita que é para as pessoas conhecerem a respeito da prática, né? Então, as pessoas que estiverem interessadas podem ir na casa, nossa casa aqui em Pinda, que fica na Rua Inglaterra, 311. Deve ser no Parque das Nações. Bela Vista. Ah, Bela Vista. Bela Vista. Mas antes precisa ligar para marcar, porque... Para o número? 3642-3603. Tá certo. Tem site? Temos www.vidacomequilibrio.com.br. Tá aí. Você que está em casa, que percebeu que é hora de ter atenção plena e de exercitar o poder que Deus te deu para se autodominar, para encontrar aí um jeito de sair de uma deprê e colocar a vida em dia, é só procurar a Andréa Zeppelin nesses endereços aí que ela acabou de passar para nós. E eu agradeço muito sua presença, foi muito bom tê-la aqui. Ah, muito obrigada. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, mostra que a confiança dos micro e pequenos empresários subiu. E os números indicam o maior patamar em 15 meses. Mais da metade dos empresários entrevistados para esse estudo acredita em uma melhora no desempenho futuro das empresas. De acordo com o SPC Brasil, em julho do ano passado, o indicador que mede a confiança dos micro e pequenos empresários registrou 37 pontos. No mês passado, o índice passou a casa dos 44 pontos, um avanço de mais de 20% em um ano. Mesmo com a melhora no indicador, para a maior parte dos entrevistados, as condições gerais da economia pioraram no último semestre, e só 6,4% acham que houve uma melhora. Em julho do ano passado, o indicador de condições gerais estava em 21 pontos. No mês passado, o índice chegou a 25. Quanto mais perto de zero, maior o pessimismo.
Nesta edição você acompanhou sobre a queda histórica no índice de homicídios no estado de São Paulo. Escola da Beleza oferece cursos profissionalizantes em Pindamonhangaba. Venda de carro zero teve mais uma queda e setor seminovos ganha destaque. Vírus Zika é encontrado em pernilongo comum. Produção industrial registrou maior queda desde 2009. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet.